Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é o nosso giro de notícias e informações sobre economia, bolsa de valores, o mundo dos investimentos. E a nossa ideia aqui é sempre fazer isso na companhia de um bom café especial. Se você ainda não conhece o universo dos cafés arábicas, sugiro que o faça. É uma viagem sem volta, um mundo de sensações, de aromas, de sabores. Portanto, experimentem, procurem em sua cidade os cafés especiais, que são os cafés arábicas. Muito bem, importante, fundamental a gente usar o nosso tempo com bastante inteligência. Isso significa o quê? Olha, nós temos que ser seletivos. Há uma profusão de informações nos noticiários, nas mídias tradicionais, na internet, nas redes sociais, e a gente não pode construir as nossas estratégias no meio dessa confusão toda. É preciso ser seletivo, se afastar desse ruído, desse excesso de ruído e fazer como fazem os grandes empreendedores, os grandes investidores, entendeu? E tomar decisões com muita inteligência, com muita sabedoria. É isso que nós precisamos fazer. Bom, começo o nosso programa de hoje falando, obviamente, sobre a venda da parcela de 57,9% dos ativos de fibra ótica da Oi para o BTG Pactual. A transação foi fechada em 12,9 bilhões em um leilão que aconteceu no dia 7 de julho, que foi o dia do meu aniversário, né? Eu costumo dizer que foi o meu presente, que eu estava esperando essa entrada do BTG Pactual na sociedade com a Oi. E aí vamos repercutir aqui uma das notícias que saíram, que eu selecionei, né? A Oi realizou na quarta-feira, dia 7, o leilão do controle da Infraco, que concentra a rede de fibra ótica com mais de 400 mil quilômetros de extensão. Não houve nenhuma surpresa, a venda foi de 57,9% do ativo, realizada por um valor de 12,9 bilhões. Como era esperado, apenas uma proposta, que foi a dos fundos do BTG Pactual, em conjunto com a Globenet Cabos Submarinos, foi apresentada sendo a vencedora. A Oi permanecerá como sócia, tendo uma parcela de 42,1%. O fundo norte-americano Digital Colony havia feito uma proposta pela Infraco no começo do ano, mas foi, vamos dizer assim, ultrapassada pela proposta feita pelo BTG. O certame da Infraco, da companhia, né, é o último dos grandes ativos colocados à venda pela Oi, sendo conduzido pela 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é responsável pelo processo de recuperação judicial da empresa. Lembremos que ela entrou em recuperação judicial em 2016, quando chegou a ter uma dívida de 65 bilhões de reais. À época, foi a maior recuperação judicial da América Latina, né? Então, esse processo começou lá atrás, em 2016. Deu entrada no pedido de recuperação judicial, que foi aprovado no início de 2017. Então, esse foi mais um passo que aconteceu. A transação ela envolve um desembolso de 9,786 bilhões para aquisição de ações da Infraco e mais uma capitalização de 3,137 bilhões na Infraco em um prazo de até 90 dias. A operação agora deverá ser homologada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, e pela Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel. Nossa expectativa é que isso aconteça nos próximos 60 dias, é o que a gente tem como expectativa. A ideia inicial da Oi era fazer um leilão e vender 51% de sua participação, mas acabou aceitando uma proposta revisada pelo BTG para vender 57,9% da Infraco, por 12,9 bilhões.
E com isso, o valor total da empresa, da Infraco, chega ao valor de 22 bilhões de reais, considerando toda a empresa. O leilão foi realizado de modo virtual, a partir da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, presentes no local apenas o juiz, responsável pela recuperação judicial da Oi, que é o juiz Fernando Viana, e mais os representantes do administrador judicial, o escritório Walde Advogados, e do Ministério Público, que emitiram posição favorável à proposta feita pelo BTG. Na transmissão online, cerca de 340 pessoas acompanharam. De acordo com as informações apuradas pelo broadcast, o Conselho da Infraco deverá ter por volta de 10 membros. Caso isso se confirme, a expectativa inicial é que 6 serão indicados pelo BTG e 4 pela Oi. É possível até que haja mais um membro, chegando a 11 no conselho. Normalmente, os conselhos de administração procuram ter número de conselheiros ímpar para evitar que haja, vamos dizer assim, empate em tomadas de decisões, entendeu? Mas vamos aguardar. Cada caso é um caso, mas de qualquer sorte, essas notícias começarão a ser divulgadas mais à frente. Bom, para a presidência do Conselho de Administração está previsto o sócio e líder de negócios digitais do BTG Pactual, que é o israelense Amos Genish. Executivo com vasta experiência no setor de telecomunicações, de tecnologias. Ele fundou a provedora de banda larga GVT, que acabou depois sendo vendida pela Vivo, e ele se tornou um bilionário com essa operação. Depois se tornou CEO da própria Telefônica Vivo, e depois seguiu uma carreira internacional, passando pela presidência do grupo francês Vivendi, da Itália Telecom. Retornou ao Brasil e foi convidado para ser o CEO da Oi em 2019. Não aceitou o convite, preferiu se tornar sócio do BTG Pactual. Foi quando a Oi referendou o nome do CEO Rodrigo Abreu para o cargo, né? Bom, vamos aguardar agora as próximas definições com relação à nova empresa Infraco. Ela já nasce com mais de 426 mil quilômetros de fibra ótica, considerando aí o que já havia por parte da Oi e com a incorporação de 100% do ativo Globinet. Esse é um assunto pouco entendido pelo mercado, né? A Globinet, que um dia foi da Oi, que havia sido vendida no passado para o BTG Pactual, retorna a fazer parte da equação da Oi com a criação da Infraco, passa a ser 100% um ativo da Infraco, né? Então isso é algo que a gente precisa entender com mais calma, né? Mas o fato concreto, nós já falamos, já fizemos vídeos aqui no passado falando dessa incorporação da Globinet, que a boa parte dos analistas não entenderam essa composição, né? Então, quando a gente fala que o BTG ampliou a participação na Infraco, saindo de 51 para um percentual maior, esse é um erro de origem que é repetido aí, porque na verdade esse aumento de participação do BTG se deve exatamente ao fato do BTG ter incorporado 100% da Globinet. A grande maioria não entendeu isso, pensa que até hoje, repete até hoje, que o BTG está levando uma fatia maior da Infraco. E na verdade o que acontece é que o BTG está recebendo uma fatia maior porque anexou, incorporou a Infraco 26 mil quilômetros de cabos submarinos,
que fazem conexão da América do Sul à América do Norte. Então as pessoas esquecem esse detalhe e aí tem dificuldade de mergulhar para entender essas coisas e fica repetindo, não, a Oi está disponibilizando uma fatia maior para o BTG e não percebe que essa equação se deve a essa incorporação de um ativo nessa engenharia financeira de criação da Infraco, né? Bom, é importante dizer que essa nova empresa será do tipo neutra, por isso a Oi sempre disse que estaria em busca de um sócio que teria uma fatia maior do que ela, para ficar caracterizada que essa é uma empresa de rede neutra, ou seja, presta serviços à Oi e presta serviços a outras empresas, entendeu? Lembrando também que essa empresa não atende o consumidor final, ou seja, da porta da rua para dentro das casas, das residências, da porta da rua para dentro das empresas, quem faz essa conexão ao cliente é a Oi Cliente, a Oi Client. É essa empresa que vai fazer a conexão final, entendeu? Não é a Infraco. Isso eu já falei aqui também, há muita confusão sobre isso, mas o próprio canal de RI da Oi já deixou isso muito claro, para que não reste dúvidas sobre esse assunto, né? E outra coisa, lembremos que a Infraco contratará da Oi a sua empresa que faz toda a parte de projetos, de obras para a implantação dos cabos de fibra ótica, bem como de manutenção, que é a Serede, uma empresa 100% Oi. Então a Infraco contrata a Serede para fazer todas as obras relacionadas e a manutenção da fibra ótica. Paga a Oi por este serviço. A Infraco paga a Oi por este serviço. A Oi paga a Infraco pelo uso da fibra ótica. E a Oi tem o direito de vender a conexão final para os clientes que forem ativar essa fibra ótica, seja o cliente pessoa física ou o cliente pessoa jurídica. É uma equação extremamente inteligente. Se a gente quiser raciocinar, vai entender isso. É uma equação extremamente inteligente. O BTG não dá ponto sem nó. Montou uma equação visando potencializar o seu ganho. O BTG não será sócio ad eternum da Oi. Ele estará nessa operação por alguns anos. Geralmente, ele fica 5, 6, 7 anos como sócio de um negócio e depois vende com um ótimo lucro. Normalmente, em 4 anos, ele já consegue duplicar o investimento que ele fez, ganhar 100% do que investiu. Essa é a expectativa do BTG enquanto fundo de investimentos, que é a sua essência, que é a sua natureza. Muito bem. Vale dizer ainda que a cobertura de banda larga, continuando aqui a notícia, né, a cobertura de banda larga por fibra ótica da Infraco está disponível para 10,5 milhões de casas, dos quais 2,5 já ingressaram na base de assinantes. A meta de cobertura é atingir até 15 milhões de casas no fim de 2021 e 32 milhões de casas no fim de 2025, o que exigirá investimentos de 20 bilhões de reais no período. Daí a necessidade de um sócio capitalista, um sócio investidor, que vai ajudar a dividir o desembolso necessário para cumprir esse planejamento. Então, é o que nós temos de informação e é o que nos deve ser suficiente para este momento. O resto é manter a calma, a tranquilidade, que tudo está caminhando e fluindo tal qual planejado. Se gostou do conteúdo, deixa o like, compartilhe com os amigos. Saúde a todos e até a próxima. Fica com Deus. Tchau.